Boa noite, minhas amigas aqui conosco. Boa noite. Boa noite. Então, Boa noite. Gente, essa é a Betânia. Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, essa é a Carol. Pega aí, Carol, o microfone. Boa noite, tudo bem? Essa é a Rosângela Tonon. Boa noite a todos. Então, nós estamos aqui no nosso primeiro podcast bem improvisado, para a gente falar de um assunto que a gente estava falando até no programa Cor de Rosa Choque. E aí, de repente, tivemos que parar, né? E aí, o que vocês acham das crianças, aquelas crianças que ficam enfiadas no quarto, não querem soltar o celular de maneira nenhuma. Aí, quando o pai e a mãe resolvem dar uma monitorada, está descobrindo até que o filho e a filha estão namorando. O que você acha, Betânia? Eu gostei do podcast bem improvisado. Acho que já temos nome, né? A gente é bem improvisado sempre, gente. Então, assim, nada combinado. A gente decide tudo de última hora. Então, você pode participar aí que você corre o risco de ouvir coisas que a gente não diria pra ninguém, né? Porque sai tudo assim na hora, né? Bom, o que eu acho um absurdo, né? Eu acho que é um abandono da nossa responsabilidade como pais. Inclusive, eu tenho revisto muitas coisas que eu tenho na forma que eu tenho criado a Mel, porque eu acho que os tempos são muito maus. Na minha época, a gente estava discutindo hoje de manhã, né? Na minha época, eu ouvia Balão Mágico, Turma da Xuxa e Angélica, Voo de Táxi. Então, a gente não ouvia qualquer música, né? Eu estava retornando na idade, né? A gente começou a ouvir axé, esse tipo de música, a gente já era 14 anos, né? Então eu sou bem antiga. Talvez as gerações mais recentes, realmente elas começaram a dançar na boquinha da garrafa bem cedo. Isso não aconteceu na minha geração, eu acho que as coisas pioraram muito, né? Eu acho que eu fui uma privilegiada ainda pela geração que eu cresci, já não estava ótimo e hoje está horrível. E a gente precisa rever algumas coisas, eu sou contra. Tocar música de TikTok, música de baixaria, porque primeiro, essas músicas ninguém deveria cantar, né, gente? Música que chama mulher de cachorra, que desprivilegia a mulher. Eu já acho um horror, ninguém deveria cantar em idade alguma, muito menos criança, né? Então eu acho que esse é o meu ponto com relação à liberdade excessiva das crianças. Eu estou retornando, eu estou dando alguns passos atrás com a minha filha. E eu quero que ela viva uma realidade muito diferente do que as pessoas estão propondo como educação. Então, eu acho que eu vou ser bem controversa hoje. Vocês querem me ouvir mesmo? Eu quero ouvir todas. Eu já acho que assim, vai muito da idade, né? A gente monitorando e deixando aparecer as coisas de acordo com a idade, que é uma coisa que a gente não vai poder inibir e nem proibir. Né? É uma coisa, por exemplo, o celular, como a gente falou, né, hoje de manhã. O celular não tem como as nossas crianças ficarem sem celular. Como que vai ficar sem celular? Não tem jeito. Né? É uma realidade, faz parte da realidade de toda criança hoje. Mas eu acho que os pais têm que monitorar esse celular. Né? Tem que ficar de olho. E também tem que ter um horário. Né? Não deixar essa criança, esse mesmo adolescente, varar à noite, porque eles varam noites. A gente sabe de adolescentes, de pré-adolescentes, que ficam lá até 2, 3 horas da madrugada no celular. Chega no outro dia, dorme na sala de aula. Está lá dormindo em cima da mesa, o professor dando aula. E mais uma Carol, coisa, o que é que está vendo no celular? O que é que está acontecendo naquele celular? O que está sendo apresentado, com né, para quem aquela está criança? falando, com quem está falando, o que está acontecendo ali. Então, os pais têm que monitorar, sim, os seus filhos. Tem que ver com quem eles estão falando, o que está acontecendo. E mesmo a televisão, né? A gente está falando de música. A música e o que se vê na televisão tem muita influência, porque o celular e a televisão tanto podem educar quanto deseducar. Né? Tanto pode servir como entretenimento, como pode servir como uma deseducação e uma formação de cabeça, porque vai falar que não forma cabeça, forma sim, né?
É muita informação, né? É muita Assim, informação. Muita informação que é passada e às vezes a criança, o adolescente não está preparado para aquele tipo de informação. E ele não tem filtro. É. Ele não tem filtro. Mas a gente pode travar, inibir, bloquear algumas coisas? Pode. Então, boa noite. Eu tenho primeiro que eu acho que eu posso mudar de opinião a hora que eu quiser, sabe? Acho que a maturidade me permite isso, esse retorno que você diz hoje em relação à Mel, e eu acho que faz muito sentido. Educar é algo muito peculiar e muito difícil. Eu falo criar é fácil, você dá comida e tocar a vida. Educar é muito difícil. São coisas bem diferentes. Até porque o desenvolvimento cognitivo, emocional, afetivo, social, intelectual é particular. Não importa que os filhos sejam nossos, eles vão com o tempo, claro, tudo enraizado, espero, mas com o tempo eles vão, né, disseminando aquilo, fazendo filtro e construindo a personalidade, a perspectiva, a vivência deles. Em relação a celular, a mídia, as músicas em geral, eu concordo com você quando você diz que para a nossa geração o acesso a essas músicas, né, iniciando aí pelo axé, foi mais tardio do que hoje, porque o tipo musical, né, aí a Rosângela me ajuda, eu não sei como denominar, mas a gente tem o Brasil ele tem muita cultura musical. E o funk que hoje chega até nós com muita força e que talvez nos assuste pelas letras, acredito, tá? Não tenho conhecimento de causa, mas acredito e respeito que seja cultural lá do Rio de Janeiro. É igual o samba, eu amo samba. Eu ouço sambas antigos e eu acho incrível. Tem letra, tem melodia. Gosto demais tem de samba. E nasceu no morro. Mais do que o pagode. Só dar um complemento, eu tenho uma música que eu toco chamada Odeon. Odeon é aquela música da novela O Cravo e a Rosa. Tarararante, tarante, tarante, todo mundo conhece. Uhum. O Odeon ele foi uma música precursora do samba, que nasceu no morro. Mas ele vem lá como tango brasileiro. Não poderia falar samba, porque eles tinham preconceito do samba. Até porque existia um certo preconceito, como existe o preconceito do funk. Existe. Acho que não é nem um preconceito, é porque algumas músicas já vinham daquela. Já vinha. Mas existe o preconceito também do funk. Eu, particularmente, não gosto mesmo do funk, nem do ritmo, nem de nada. Mas que existe sim o preconceito do funk. E é importante a gente até entender o que é preconceito, o que é um conceito a respeito de uma música que existe uma depravação na música, né? Eu não sei vocês, mas eu fui uma geração, e a Rônia é minha amiga, né? E eu fui uma geração que eu ouvia Ivan Lins, Capital Inicial, Legião Urbana, para não falar que eu não sou da terra, eu ouvia Christian Ralph, né? Então a gente é dessa época onde a gente tinha uma qualidade musical. Então se a criança ouvisse junto, até que não tinha tanto problema, né? Que era uma música que tinha até uma formação de ideal político, de formação social. E hoje o que a gente tem é uma música que não tem qualidade nenhuma, né? Nem de letra, nem de qualidade sonora. É uma porcaria total, né? Então eu acho que a música é um perigo. Acho realmente um perigo. Agora, para a gente não ficar só nessa temática, né? Que eu acho que não é o problema só música, mas eu acho que a gente precisa entender também na questão como a Carol falou, né? Na questão cognitiva, na questão emocional, a gente tem que aprender a forjar os nossos filhos como a gente forjava antigamente, né? E a gente falou hoje de manhã sobre isso também, né? Que eu ia para a escola a pé, né? E hoje as crianças estão tão colocadas dentro de uma bolha, assistindo o celular dentro de casa, e na escola não pode ir a pé, mas pode ficar no celular livre. Olha como é incongruente. É perigoso sair na rua, em Ouro Fino, e atravessar a cidade para ir ali na escola, mas fica com liberdade no celular, num ambiente sem limites. É muito mais perigoso você deixar seu filho com o celular na mão, sem limites, do que ele andando até a escola, né? Sabe-se lá onde ele está passando. Mas aí, continuando aqui o meu raciocínio, né?
eu penso o seguinte, em relação ao celular especificamente. Eu consegui segurar o celular na mão dos meninos, eu tenho 2 meninos, o máximo que eu pude. Chegou no momento que se eu não desse um para eles, eu acabava ficando sem. Eles não têm limite. Não, não é. É um momento, né? Eles acabam tendo acesso a jogos, a um movimento social, eles interagem não só pelo celular, pelo videogame hoje. E eu acho interessante. Tem o lado ruim, mas tem o lado que é também extremamente importante, porque eles têm acesso ao mundo. O Google Earth mesmo é maravilhoso. E o Dr. Google, Carol? Que você não sabe uma questão lá, qualquer coisa, vou perguntar ao Dr. Google. Mas veja, a gente consultava a Barça. A gente, mas isso eles falando. Não tem. Isso é mó atrativo, né? Eu não tenho onde falar para o meu filho assim, vai pesquisar no livro. Que livro, gente? Eu amo o Dr. Google, entendeu? mas a gente não pode acreditar mas em tudo que a gente, dentro do Google, a gente tem o Google Acadêmico, que é uma forma de você ensinar também a fazer pesquisa. O Google Acadêmico, você encontra trabalhos, você encontra livros, textos. Então, a Marisa tinha perguntado sobre um controle. Meus filhos, quando eu entreguei na mão de cada um o celular, a gente foi comprar juntos. E eu comprei na marca X, que tem um registro. E os 2 são vinculados ao meu. Então, eu consigo as fotos que tiram. E eu tenho um combinado lá em casa, porque eu tenho um de 13 e um de 11. Então, são 2 pré-adolescentes. Tem os riscos, sim. Já tive situações de grupo de WhatsApp que foi criado por conta de um jogo que tiveram acesso. Pediram foto, entrei em contato e isso é muito delicado porque pesou para mim levar essa informação ao conhecimento de uma autoridade ou não, porque eu poderia expor o meu filho, eu poderia expor a minha casa. Nem liguei, virei as costas, falei, eu vou ligar sim, vou perguntar sim o que eu devo fazer, mas é difícil. O Francisco, o meu mais velho, muito ponderado, ele é tímido, ele não entra em conversa. Então, não tive esse problema de ter mandado foto ou nada disso, mas tive a informação, inclusive, compartilho aqui, que era um DDD que não era de Minas, não era nosso aqui. Então, eu tinha que bloquear sim, fazer aquele procedimento de bloquear e denunciar, mas que não conseguiria rastrear quem é, porque não era aqui. Agora, se fosse 035, sim, rastreavam para ver quem estava efetivamente fazendo isso. Mas foi uma coisa muito pontual, por quê? Porque eu tenho lá em casa um combinado que se mudar a senha de celular, perde o celular. Então, o acesso meu e do Alexandre é irrestrito. É igual a amamentação, livre demanda. E eu me policio, porque também tenho a desculpa da falta de tempo, tenho a desculpa de, tá tudo bem, eu educo, mas eu me policio em pelo menos uma vez por semana, seja pouco ou seja muito, é o critério que eu estabeleci em casa, para ver o celular deles, como estão as conversas. Então, eu tenho esse tipo de conduta. Não acho que seja o ideal, não acho que seja perfeito, não acho que seja certo, mas é o que eu faço em casa. E com isso eu consigo filtrar os TikToks, porque eles têm, e eu acho péssimo. Eu particularmente não gosto de TikTok, mas eles têm. E eu consegui, pelo menos, o Pedro ainda não tem Instagram, mas tem TikTok para acompanhar os personagens que eles seguem no YouTube. Porque eles seguem Gato Galáctico, os personagens que eles seguem. Tasercraft, não sei se estou fazendo propaganda ou não, mas belezinha, bonitinho. Eu não acho ruim, não. De vez em quando solta palavrão, poxa vida. Então, paciência. E isso é muito perigoso, né? Esses personagens que são criados hoje, por exemplo, a Mel é muito diferente a criação de meninas e meninos, né? É muito mais fácil você... o filtro com a menina é muito maior, né? Porque tem muita pornografia infantil, as meninas são muito vulneráveis, as meninas são muito precoces, enquanto seus meninos estão brincando, as meninas já estão num momento diferente desde muito mais novas, então as meninas são muito... pré-adolescentes são 2 anos de diferença. Então... Pois é, elas são mais precoces. E assim, por exemplo, Gato Galáctico, né? Minha filha tem 7 anos, via minha filha seguindo Gato Galáctico. Gente, quase morri. Por quê? Porque o Gato Galáctico, ele é um cínico, é ou não é?
Ele é de um cinismo. Eu acho ele uma pessoa como personagem divertida, mas para uma criança sem filtro, ele é uma pessoa cínica, né? E o cinismo é um problema de caráter. Pra gente que é adulto, a gente assiste aquilo ali, é engraçadinho, mas quando seu filho começa a responder para você igual o gato galáctico, você vai ter que corrigir, né? Porque é um adulto. Bom, por isso que eu acho que é muito particular. Porque, olha, eu levei eles menorzinhos, talvez da idade da Mel, no Taser. É o Taser, que é de Belo Horizonte? Não sei qual que é. O Mike. O Mike, que tem uma cabecinha quadradinha, que eles ficam brincando de Minecraft. Ai, gente, eu já sou a vovó da turma, eu não sei nada mais de criança. Eu também tô por fora totalmente do que Esse aí eu vocês nem estão falando, não tô entendendo nada. Dentro do meu entendimento, eu penso assim. Eu penso assim, olhem seus filhos, deem amor, deem uma qualidade de vida e não, eu acho que tudo é o meio termo, né? Eu acho que ninguém pode ficar alienado, nem a criança pode ser alienada, ser totalmente fora da realidade e tudo mais. Não tem como, né? Ela tem que ter o seu celular, ela tem que ouvir o funk, porque ela não tem jeito de tampar o ouvido para ela não ouvir o funk, né? Mas tem que ter, assim, o filtro. Então, são os pais que são os responsáveis por fazer esse filtro. Exatamente. Olha, essa música aí Isso não mesmo. faz a minha cabeça, viu? Não gosto muito, porque ela não diz nada, ela não é legal. Ou então, olha, esse personagem aí do videogame, isso aí não tá com nada, não, porque olha o cinismo dele. Isso mesmo, dona Rosângela. Então tem que ir os pais ensinando e olhando como é que estão os filhos. Vendo exatamente o que eles estão procurando ver, ler e conhecer, o que eles estão acompanhando, né? Para tentar saber o que entender, eles estão fazendo, exatamente, né? ver se aquilo condiz e com... principalmente estipular os horários. Né? Eu acho que isso é muito importante. Não deixar o filho se trancar no quarto e ficar até madrugada. Pode acontecer cada coisa, né? Que não até Deus vai duvida. saber com quem ele está conversando. Né? Isso que a senhora está... Que filme que ele está assistindo? Que livro ele está lendo? Com quem que ele está conversando? Com quem está conversando? Com quem está combinando as coisas? Exatamente. Quantos meninos combinam encontros e nos encontros já a gente já viu assim, esses jogos que tem perigosos, né? Existem jogos perigosos aí que, sei lá, apostas, a gente vê que acontece. E a gente, muitas vezes, o ser humano acha que na minha casa não acontece. Acontece só com o vizinho. Sim. Acontece só lá no Rio de Janeiro, só lá em São Paulo. Não é. A gente sabe que não é. Então, vocês, isso que a senhora falou sobre a gente colocar o filtro, isso é fundamental, né? Então, eu tenho uma menina de 7 anos que tem acesso à internet, porque eu concordo que não dá para ser alienada, então tem celular, tem acesso à internet, mas eu desde pequena já estou criando filtro nela. Não basta eu filtrar, gente, porque se for só o nosso filtro, a gente vai ficar doida. Então eu tenho buscado dar um entendimento. Então, filha, olha, você percebe isso aqui? Né? Você percebe que tem um problema de conduta? Você acha que é bonito isso que ele está fazendo? Né? Ou você acha que isso é honesto? Você acha que isso é justo? Você acha que isso é verdadeiro? Eu tenho feito... os valores pra exatamente, ela, né? É que os filtros, implantando o filtro nela, né, ajudando que ela mesma comece a filtrar as informações que ela recebe, porque crítica também, né? Saiba Exatamente. criticar e ver qual o valor daquilo, né? E assim, a depender da idade, o olhar nosso é diferente, gente. A mesma coisa que uma criança está assistindo, por exemplo, vou pegar a deixa do cinismo do Gato Galáctico, que eu não enxergo, meus filhos também não, porque eles adoram, choram de rir, eu dou risada também. Mas enfim, é porque tem essa percepção sua que não é igual a minha, e talvez e certamente não é igual a das crianças. Eu lembrei de um jogo que o Francisco começou a jogar, logo que a gente mudou pra cá, e aí me lembro o nome, um jogo de carro, que tem as skins que vai trocando. Que é de celular também, já eu lembro. Você faz um cadastro e você entra em squads que chamam, que são grupos, e aí você entra naquele grupo e é um jogo sim de um matar o outro e passa por cima, já eu vou lembrar. E aí há um tempo atrás eu achava um horror,
E eu tenho um primo, uma belezinha, ele é 5 anos mais velho que os meus meninos. Tudo que ele fazia eu recriminava. Nossa, que absurdo, minha tia deixando. Inclusive me marcou muito, porque sabe aquele livro Assassin's Creed? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler. Quando a minha tia deu pra ele, eu achei um horror. Como que ela dá isso pro menino incentivando? Não é que meu filho tem também? E o que aconteceu? Eu li antes de eu dar o livro, porque lançou o filme. E como que a gente cria conceitos, né? Às vezes pela capa, completamente diferente. É interessante. É uma organização oriental que tem clãs e tudo mais, e que isso faz parte hoje, na idade deles, do conteúdo que eles conversam, que eles discutem, que eles desenvolvem. E esse jogo, assim também. E quando começaram, teve até, gente, um episódio terrível numa escola em São Paulo, que o menino entrou fantasiado e estava com uma fantasia desse jogo. Foi quando o meu menino começou a jogar, falou, mamãe, eu vou jogar. Eu falei, ele matou as pessoas? Ele entrou fantasiado? Foi terrível. Vocês falaram aqui, né, dos jogos que estimulam. E aí eu falei, é um jogo que tá aí, como qualquer outro jogo. Francisco quer jogar. A mamãe vai entrar com você, então vamos jogar pra ver. Porque aonde eu ia fazer meu filtro. Não, realmente. É um jogo que pode mexer com a cabeça dele, como teve história de fadinha, de baleia azul, né? Que meu medo era esse. Vou ver qual é a situação. Gente, era tão engraçado, porque ele falava assim, mamãe, vamos entrar? Ele entrava no celular dele, eu entrava. Eu não tenho coragem, olha só. Agora é uma confissão minha, de matar ninguém em jogo. Em jogo eu não tenho coragem. Filho, mas judiação, tá correndo com a mochila. Mamãe, mas se não matar, ele vai matar a gente. Então eu entrava no carro com ele, ele pegava o carro no jogo, aí o carro ele ia atropelando, não precisava fazer nada. Para eu perceber como era o jogo. Como é o nome desse jogo? É o que você está tentando lembrar. Tá. Então, assim, e tem vários outros hoje no videogame. E eu penso no nosso River Raid da vida. É que no River Raid não tinha pessoas, mas a gente estourava posto de gasolina, a gente ia passando, ganhava ponto. Então eu tento fazer. O Atari. O Street Fighter. Você não jogava Street Fighter? Que era um videogame? Era de Mario. Você é de 1980 Mario também? Era o Henrique que jogava o Mario, eu não conseguia passar de Mas fase. o Mario não tinha. A gente precisa... eu lembro do Mario mais Sonic, né? Que era bem bonitinho. Mas assim, eu joguei Street Fighter também, tive Atari, tudo isso, né, gente? Mas a gente precisa aterrissar para uma realidade hoje, e é o que eu falei hoje de manhã, né? A gente precisa dar uns passos atrás e ver que a gente está vivendo um adoecimento coletivo, um adoecimento mental coletivo, né? E começar a entender um pouco das raízes desse mal, né? Tudo deu certo até que começou a dar errado, né? Então, naquela época, ainda pode ser que estava dando certo, mas hoje a gente está dando muito errado. A gente é a geração com maior quantidade de oportunidade, né, de entretenimento que já existiu. Economicamente, somos uma geração próspera, né? Temos, nossos filhos têm roupas, têm brinquedos. Para se divertir, basta ter um celular na mão. Pois é, mas nós estamos doentes, né? As crianças estão cometendo suicídio. Os adultos, os jovens cometendo suicídio sem nenhuma causa aparente. Então, a partir do momento que eu olho para a situação com que tudo que está sendo feito e isso não me causa uma reflexão de mudança, né? Eu sempre penso assim, que a gente se perdeu em algum lugar. Algum lugar a gente se perdeu. E quando a gente se perde, isso a gente aprende com os escoteiros, né? Quando você se perde, você tem que voltar até o ponto onde você se perdeu. E eu acho que a gente se perdeu fortemente, né? Hoje a gente é o maior consumidor de remédio psiquiátrico, né, de todas as gerações que já existiram. Então, assim, o que a gente fez de errado? Eu acho que a gente tem que rever e repensar, né? Então, talvez naquele momento era o começo, né? Talvez o Street Fighter não teve um problema naquela época, porque ainda estava no começo, mas degringolou, né, gente? Ou que não soubéssemos, né? Eu acho que a comunicação traz isso também. Eu achei aqui, é Free Fire o nome do joguinho. Ele nem joga mais, até apagou aqui, ó. Mas teve esse momento. Eu acho que o capitalismo acelerou muito, né, as informações, né?
É a globalização, A né? globalização, então, trouxe muita informação, muita coisa, celular, internet, muita velocidade que até para a gente acompanhar, a gente vai pensar numa coisa hoje, amanhã já é outra, que está muito mais à frente. E tem um ponto aí. A gente pode até errar, né? Mas pai e mãe sempre tenta acertar. Tudo que a gente faz, né? Talvez É tentando o acertar. excesso é de claro. zelo, a falta de zelo, qualquer outra. Eu não acho nem que é excesso de zelo ou falta de zelo. O modo de fazer as coisas, né? Você falou uma coisa muito importante agora. Você falou uma coisa muito importante. O excesso de zelo, como ela falou, né? Que coisa importantíssima você falou, né? Pai e mãe faz com o coração, né? Sempre A gente pode errar, né? Mas a gente não queria. tentando acertar, né? Jamais, né? Pode errar, mas tentando acertar. Falou muito bonito. Parabéns, Carol. Ai, eu choro, gente. Não, mas é porque isso, a educação é muito difícil. Né? Às vezes você Você fala. parir é fácil. A gente parir é fácil, né? Vai Fazer, todo mundo. então? Nós não. Tem uma frase do padre Fábio de Mello que eu gosto muito. O padre Fábio de Mello fala assim: nós não nascemos prontos, nós estamos em processo de feitura. Ele fala assim, o padre Fábio. E mesma coisa, não tem diploma, né? Ninguém estuda para ser pai e mãe. Você aprende, você vai aprendendo, né? E os dedos das mãos não são E iguais? não são, você pode ter 10 filhos que cada um vai ser de um jeito, né? Eu acho que, inclusive, foi lançado um livro recentemente que chama Como Flechas, que é um autor que eu gosto muito, que chama Luciano Subirá. E ele fala que um dos erros da nossa geração foi criar os nossos filhos para ter sucesso profissional, esquecendo do propósito. Né? Então, hoje a gente cria pessoas ricas, que têm dinheiro, mas elas estão infelizes. Né? Então, a gente precisa rever o modelo de felicidade da nossa geração. Porque nós somos criados, estuda bastante, arruma um bom emprego, né? Que você vai ser feliz. E aí a gente chegou lá, arrumou um bom emprego e adoeceu. Né? Então a gente precisa dar uns passos atrás também, sabendo que o sucesso profissional ele envolve a gente ser uma pessoa boa, a gente ser uma pessoa que exerce algo nessa dimensão que vai muito além do dinheiro. Né? E dinheiro é bom, tá? Não é uma negação ao dinheiro, muito pelo contrário, acho ótimo. Mas que o conceito de felicidade, né, e eu acho que é isso que a gente quer com os nossos filhos, né, que a gente está falando aqui, não é porque a gente está errando, não é de propósito, né, ninguém está fazendo, a gente está sempre com a intenção de acertar, mas a gente precisa também se especializar nesse assunto, em criação de filhos, porque eu acho que a gente não se preparou para isso, né, foi meio assim, vamos ver o que vai dar. Né, vamos ver, vamos fazer do nosso jeito, vamos ver, e hoje a gente tem recursos para criar os filhos da melhor forma, né? Então é esse método que eu estou tentando, né, gente? Tudo é uma tentativa. Aplicar com a minha filha vem dessa base, dessa metodologia do Luciano Subirá, do livro que chama Como Flechas, né? Então ele tem uma filosofia completamente diferente, inclusive, vocês vão chocar. Mas, assim, os filhos dele só namoraram depois de 18 anos. E depois que eles fizeram 18 anos, eles se casaram muito jovens. Então, ele tem um filho de 20 anos que já Mas tem na filhos. minha opinião, ele judiou, então, dos filhos. Então, a gente tem que entender os resultados, né? Porque eu acho, por exemplo, que eu fui Todo uma... respeito à sua opinião, pelo amor de Deus. Não, sempre todas as opiniões são bem-vindas. É a forma que eu acho saudável, né? Porque uma coisa que eu vou defender infinitamente é a família. Né? E eu acho que a família é a coisa mais importante que a gente pode construir. E eu, como eu tive filho depois dos 33 anos, daí quando eu pensei em ter, entrou a pandemia. Então, assim, eu gostaria de ter filho mais nova, como você fez, né? Para ter 2 filhos mais jovens, para eu poder para ter netos e bisnetos, né? Então, a gente é a geração que demorou muito para ter filho, né? Muitas, a Rony também não fez isso, teve filho mais cedo, né? Mas eu fui... assim, dentro da minha casa foi isso que eu aprendi. Estuda bastante, não depende de ninguém. Depois você pensa nisso, né? E eu acabei casando tarde, tendo filho tarde. E hoje eu quero que minha filha tenha filho mais cedo. Eu vou criá-la para ter filho mais cedo, Mas né? será que ela vai querer? Ela vai ser o filho. Você tirou da minha boca. O filho. A gente não tem esse poder, o destino, o que vai acontecer. Então, uma coisa que eu acredito, né, é que assim, o filho, a gente tem que criar de acordo com a nossa filosofia, né? E uma coisa que eu acredito muito Você que acredita, mas eu discordo um pouquinho de você, Betânia, de você falar assim,
a minha filha, eu quero que ela tenha filho mais cedo. Você pode... Não, eu vou criar para. É diferente de eu querer. Eu vou dar esse entendimento, porque eu acho que eu acho que a gente, eu tô nas nossas mãos. Não, né? nada, Está nada, nas inclusive a nossas gente pode mãos. morrer amanhã, nada tá na nossa mão, né? Lógico, a gente não tem controle de nada. Deus permita que não. Mas a filosofia que a gente implanta dentro da nossa casa é responsabilidade nossa, né? Então, mas eu acho que a estrutura, o alicerce, sabe? Filha, eu gostaria de ter tido, mas o que eu tenho hoje, eu sou muito feliz. Você não é uma mulher feliz. Eu te vejo uma mulher feliz, tá? Não sei se você é ou não é, mas eu te vejo uma mulher feliz. Mas aqui, o que te impede hoje, entende? Por que ficar amarrado num passado, numa justificativa, se você ainda é jovem? Ah, você mas nem pode posso- ter filhos. Eu nem posso perguntar a sua idade agora, né, minha senhora? Gente, Cláudia Raia, 55. Para. A doutora Josiane Beguini, que é a minha ginecologista, ela aconselha não ter filho depois de 40 Faz anos. FIV. Eu Pergunta não pra ela de sou- FIV. Ela eu te não apoia, sou porque o Cláudia FIV Raia, filtra, né? entendeu? Não, mas eu também quero correr atrás, né? Então, mas eu acho assim, ó, Não tem pique mais, eu acho né? que tudo bem você ter essa opinião e tudo bem você seguir esses princípios. Eu acho sempre que tá tudo bem, desde que a gente faça com o coração, desde que a gente viva aquilo tranquilo, a gente creia que tenha algo acima que vai me dar ou conformismo com o que eu não conquistei, ou sabedoria de correr atrás, ou calma para tentar buscar, ou alegria e contentamento do que eu já tenho. Sim, exatamente. Sabe? E a criação de filho, o que eu peço a Deus, e peço mesmo sempre, é que eu nunca sinto o que Nossa Senhora sentiu, que Ele permita, e aí você me desculpa porque eu sei que essa dor aqui tem, mas que eu possa ver os meus filhos crescer, que eu possa vê-los ter saúde, prosperidade, alegria. Claro, no fundo do meu coração, eu quero sim que eles constituam família, que eles tenham esposa, filhos, netos, tudo mais. Mas eu não tenho como. Eu falo assim, namorar é uma delícia. Aí vem o pai, credo, mas demora, viu? Pelo amor de Deus, não vai namorar cedo. Então existe, e eu penso nos dias de hoje, eles precisam começar a namorar cedo, né? Deus me livre, porque tá tão difícil. Mas Deus me livre por quê, Carolina? Se é tudo tão acessível. Né? Vou falar uma coisa aqui que não é preconceito, não. É isso que você está pensando. Eu acho. Gente, mas a gente não é dono de nada, a gente não tem certeza de nada. Não adianta. Mas, gente, a E gente. nem adianta a gente falar assim, porque eu fui, porque eu não fui, porque a culpa é minha, deveria ter sido assim. Gente, para com isso. Para, que não é Mas a assim. senhora acha que filho a gente não tem que orientar? A gente deixa assim? Olha, tem que orientar, mas não tem que falar, olha, eu acho que você deve ser mãe mais cedo, eu acho que você deve ser mãe mais... Não, eu acho que você não deve namorar muito cedo, eu acho que você deve namorar mais tarde. Nossa, eu não disso. concordo com a senhora de jeito Deixa- nenhum. Eu não, acho que filho, a não, gente, não, o deixa pai e eu a confessar. mãe, Deus deu a Mel pra mim, pra eu direcionar minha Não, não, você não vai eu acredito você nisso. Vai orientar no sentido de dar aquilo que você falou, preparar para a felicidade. Não é preparar para estudar e arrumar um bom emprego, não. Preparar para a felicidade. Agora, falar, olha, namora cedo. Não namora cedo, namora tarde. Olha, tenha filho cedo, olha, tenha filho tarde. Casa, não casa. Mas isso, gente, isso. Mas isso foi o que a gente. O filho, gente, a gente doutrina o filho a partir do que a gente ouve. Já achei errado essa frase. Sua doutrina? Não, filho? a sua doutrinação Não, religiosa você não passa imagina, para sua doutrina, filha. Filho, não. Nossa vida. Pelo amor de Pelo Deus, amor de crie Deus. seu filho para que ele tenha o seu foco, a sua liberdade de pensamento, de expressão. Jamais doutrine seu filho. Nunca, dona Rosângela. Nunca doutrine seu filho. Sempre Deixa doutrine ele seu ter o filho. seu pensamento. Não, peraí. Doutrinar Não. filho, não concordo. A Bíblia fala Não assim, concordo a de Bíblia, jeito a nenhum. Bíblia está escrito assim Não. na Bíblia. É que eu sou cristã, né? Doutrinar. Bíblia- Eu também sou cristã. Ué, Mas doutrinar filho? Bíblia fala assim: ensine a criança o caminho em que ela deve andar. Ensine. Agora, doutrinar. Ensinar e doutrinar é a mesma coisa. Aí doutrinar é você querer que seu filho pense igual a você. Ensine a criança o caminho que... E ele pode não pensar igual a você. Não, ele... Tem que ter
Dona Rosângela, ele pode ter liberdade, mas a liberdade que ele tem é dentro dos limites que são estabelecidos pelos nossos valores. Eu não tô criando uma filha para ser feliz a qualquer custo para começar. Sim. Né? Então, assim, por exemplo, a gente tem uma... Eu não gosto da palavra doutrina. Não, então vamos trocar. Então vamos ensinar às crianças o caminho que ela deve andar, que mesmo quando ela for mais velha, ela não vai se desviará dele. É isso que diz a palavra de Deus. E aí eu vou ensinar de acordo com aquilo que eu acho que é saudável para a vida dela, porque a gente quer que nossos filhos acertem. Eu acho que aí está o ponto, o cerne de toda a questão. Eu casei tarde, eu tive filho tarde, porque eu fui orientada a trabalhar, a ter sucesso profissional. Eu vou falar para minha filha fazer diferente. Eu acho que esse é o ponto. Qual é o ponto? Talvez, na perspectiva dela, com toda a estrutura maravilhosa que você dá, eu sei que dá, isso eu posso falar porque eu sei, que você tem perspectiva sobre ela, você não pode colocar os seus desejos, os seus Nunca, anseios, não são os não são os meus desejos e as minhas frustrações. Eu não falei em nenhum momento que eu quero que a Mel faça uma profissão que eu acho que eu deveria ter feito e não fiz. Não são as minhas frustrações. É um modelo que eu estou seguindo agora, que é baseado até nesse livro Como Flechas, de criar filhos preparados para formar famílias mais cedo. Porque eu acho, ao meu ver, que a família é a base de uma sociedade feliz. E que se eu criar minha filha, que foi uma coisa que eu ouvi essa semana que eu achei incrível, que muitas pessoas, elas têm asas, mas não têm raiz. Né? Eu fui uma pessoa que eu tinha asa, mas não tinha raiz. Né? E eu falei, eu voltei agora para criar raiz também, né? Porque a pessoa precisa ter raiz e ela precisa ter asa também. Porque quando ela voa, ela tem um voo livre, mas um voo equilibrado. A pessoa que não tem raiz, que não sabe, que não tem um modelo... Ela tem que ter uma âncora, porque a pessoa que voa sem âncora, ela se perde, né? Então eu vou formar a minha filha pensando em ter fundamentos muito bem firmados para que ela voe o voo dela. Mas o modelo eu vou ensinar desde sempre. Agora, nem sempre, concordo com tudo isso, mas nem sempre aquilo que você... como se diz, quer doutrinar e quer que seja daquele jeitinho. Não vai sair, não vai sair, gente. Isso é um desejo, né? Que nosso filho. Liberdade, isso de forma. Isso é livre-arbítrio. Ele não seria biológico, ele não seria humano. Ele é livre-arbítrio, né? Humano, Nem Deus toca. Né? Deus não toca no nosso livre-arbítrio, né? Então ela vai ter o livre-arbítrio dela. Mas Deus. Eu acho que apesar de ser nossos filhos, a gente precisa também aprender a respeitá-los. Hoje. Eu não preciso pensar nisso, acho que você também não. Mas a senhora já tem que pensar, Marisa também, em respeitar o caminho que o filho tomou ou não. Como é que é isso? Eu conheço uma mãe que doutrinou uma filha assim, uma amiga minha, inclusive. Ela tinha um casamento feliz, essa mãe dessa minha amiga. Então ela doutrinava, literalmente. Aí ela doutrinava, ela falava, minha filha, não casa não. Muita gente faz casamento é ruim, você vai ser infeliz. Olha o meu casamento. Ficava falando o tempo todo. Não tem filhos? Ela está solteira, não tem filhos. A família dela é pai, mãe, 2 irmãos. O irmão dela se casou. A mãe, falou, não, você tem um ótimo apartamento, um ótimo emprego. Para que você vai arrumar marido? Você vai ter sempre trabalho, marido adoece. Você vai ficar o resto da vida cuidando de marido, você não vai ter vida própria. Não casa, casamento não dá certo. E o que aconteceu? Namora um tempo, termina, namora, nem ficar junto, nada, nem morar junto, nem para casa do namorado, ela não quer ir. Exatamente. Então ela realmente foi mal doutrinada. Mas olha só, eu procurei um significado aqui, ó. Doutrina, olha aqui, doutrina. A palavra doutrina, o que significa, né? Conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas, né? Então é um conjunto de ideias fundamentais, é isso que significa doutrina, né? Conjunto de ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, religioso e econômico. Não, é a maneira como você colocou a doutrina. Mas também tem essa doutrina. Que não concordei na maneira do contexto que você colocou a doutrina aí. Mas tem essa Aí doutrina. eu não concordei. Olha, essa doutrina. Depois Não. nós nos entendemos novamente. Mas né? doutrina realmente tem um sentido muito forte. Olha aqui, ó, incutir em alguém opinião, ponto de vista ou princípio sectário, inculcar
Ai, a ligação me cortou. Então é isso. Aí, é isso que eu entendo por doutrina. Aham. Incutir em alguém uma opinião, doutrinar. Foi isso que a O mãe dessa minha amiga fez. Incutir em alguém, você vai ter que aceitar a minha opinião. Minha opinião é essa. Ensinar, incutir ideias é você implantar as suas ideias Em outra fundamentais. pessoa. Isso que eu entendo por doutrinação. Mas Ô, gente, agora que a conversa esquentou, mas nós já estamos nos minutos finais aqui do nosso podcast. Foi ótimo, né? Foi uma delícia. Foi E quente, aí? né? Eu achei quente. Assim. E aí, Betânia? Achei E aí, o ótimo. que você achou, Betânia? Esse foi só o primeiro de muitos, tá? eu achei maravilhoso, né? Eu gosto de estar com pessoas inteligentes, mulheres inteligentes, e eu sempre penso que a evolução partiu da discordância. Se todo mundo concordasse sempre, a gente não tinha inventado a roda, né? Então eu acho muito positivo a gente ter debates e conversar e discordar né? E tá tudo bem, né? Ainda que a gente saísse daqui, a gente concordou no final. Mas a gente poderia sair daqui sem concordar e estaria tudo ótimo também. E você, Rosângela? Com certeza, concordo plenamente com a Betânia. Né, Betânia? Adorei esse primeiro de muitos, né, encontros que teremos. Achei que foi assim bem acalorado, né? As nossas opiniões foram todas acaloradas, foi bem legal, adorei. E mulheres inteligentes, acho que todas nós aqui somos assim. E temos muitas experiências para privilegiadas. compartilhar também, Nossa, né? Privilegiadas, gostei mesmo. Obrigada E você, Carolina? pela oportunidade de estar aqui, viu? Tá legal, é um prazer recebê-las aqui. Primeiro eu quero parabenizar a difusora, né, por este novo empreendimento. Eu espero que, assim como estes anos de sucesso, seja mais um sucesso para que vocês possam colecionar. É um privilégio estar fazendo parte dessa história, né? Porque a gente está fazendo parte de um momento histórico, que é o primeiro podcast da Rádio Difusora aqui em Ouro Fino. Então, muito obrigada, Marise, por este convite especial, a nós aqui do Cor de Rosa Choque. E quero dizer que é muito gostoso partilhar com vocês de opiniões, vivências, experimentos e vida, porque falar aqui a gente não sabe qual o tamanho do público que a gente vai atingir, quais os critérios de seleção desse público para que possa nos ouvir, né? Porque estamos entrando aí na vida deles nesses minutos, e é um prazer saber a opinião de vocês, poder discordar e a maioria das vezes concordar com aquilo que vocês pensam e colocam aqui para nós do que viveram, viu? Muito obrigada, minha boa noite para todos vocês. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada à equipe da Rádio Difusora. Obrigada, Marise, pelo privilégio, né, de nos escolher para estar aqui para trocar com você. Muito obrigada. Tá bom, é um prazer recebê-las aqui. Obrigada, boa noite. Obrigada.